Isso, mas aí que tá, né? A colocação que o senhor faz, ela praticamente corrobora a minha dúvida. Porque eu penso assim, não dá para... As pessoas querem um culpado, né? Isso é normal do ser humano, mas eu não acho que tem. Acho que a roda da história ela nos conduziu... O senhor usou a palavra que eu acho que assim definiu tudo, impasse. A roda da história nos conduziu para esse impasse. E a gente vai ter que sair dele, senão o Brasil não avança. A preocupação que eu tenho agora, e a gente conversa muito, né? E eu sei que a preocupação do senhor também, como é que a gente vai inserir o Brasil nesse contexto novo, que é o mundo que está aí. Esse mundo ele não está nem batendo na nossa porta, ele está passando em cima da porta e ele vai entrar. Né? O novo mundo multipolar ele vai estar na sala de todo mundo aqui, gente, é inevitável. Mas aí que está. O senhor acha possível hoje a gente fazer uma concertação, uma construção política, mais ou menos os moldes que foi feito, né? O Pacto de Moncloa na Espanha, a nossa Constituição de 88, o senhor acha que existe clima para isso? A gente consegue aglutinar as lideranças que têm amor pelo país e construir um futuro para sair desse impasse? Eu acho que é uma situação que não está agradando ninguém, né, na verdade. Como é que o senhor enxerga tudo isso? Eu tenho uma visão bastante otimista, crítica, mas otimista dessa possibilidade. Por quê? Porque mais do que uma possibilidade, ela é uma necessidade. E o país vai percebendo que não pode se submeter a conflitos artificiais e que só interessa a uma parcela pequena da sociedade e que não conduz o Brasil ao encontro do seu destino. O destino oferece ao Brasil, comandante Robson, o que não oferece a nenhuma outra nacionalidade, tá certo? O destino nos deu um vasto território. O destino nos deu reservas naturais que nenhum país tem mais. Nós temos a maior fronteira mineral do mundo. Nós temos a maior fronteira agrícola do mundo. Nós temos a maior reserva de biodiversidade do mundo. Nós temos a maior reserva de água doce do mundo. A ONU, quando discute a segurança alimentar do planeta, atribui ao Brasil o papel principal. E atribui por quê? Porque nós temos recursos naturais, nós temos terra, nós temos água, nós temos clima, nós temos o conhecimento da agricultura tropical e nós temos o agricultor, o fator humano decisivo. Nós temos tudo isso. Agora, nós temos que fazer as escolhas certas. E quais são as escolhas certas? Eu vejo o debate econômico em torno de escolhas erradas. Um diz, não, precisa conter o gasto público. Precisa. Então, uma parte se dedica a ampliar o gasto público, porque o governo acha que tem necessidades prementes, imediatas, e tem que aumentar o gasto público. Os que são contra, não, tem que reduzir o gasto público. Quando o debate deveria ser, comandante, como o país retomar o crescimento, como o país retomar o desenvolvimento, porque o país precisa de um Estado forte no Brasil. O problema é que no capitalismo não há Estado forte sem um setor privado forte. E nós temos um setor privado anêmico, em declínio. O Brasil vive um processo de desindustrialização. O Brasil precisa recuperar a capacidade de crescer, de se desenvolver, para gerar os recursos dos quais o Estado vai necessitar para investir em infraestrutura, em ciência e tecnologia, em conhecimento, em educação, em saúde. Então, esse recurso vem da onde? Ninguém discute isso, pelo contrário. Você tem no Brasil, dentro do Estado brasileiro, instituições que bloqueiam esse desenvolvimento, que bloqueiam esse crescimento. Essa que é a nossa tragédia. Então, você tem que remover esses obstáculos. O país precisa de um choque de investimento público e de um choque de investimento privado. Agora,
precisa primeiro do choque de investimento privado, porque sem o choque de investimento privado, nós não teremos os recursos para fazer o choque de investimento público. Não adianta você achar que vai se levantar do chão puxando pelos próprios cabelos. E como é que você remove esses obstáculos? Eu acho que é ou via uma nova constituinte, tá certo? Rápido, relâmpago, que faça em 6 meses esse serviço, ou você vai via uma emenda geral. Você reúne todos os ajustes que precisam ser feitos na Constituição, na norma constitucional, inclusive o papel dos poderes, a relação entre os poderes, o papel do Ministério Público, o papel do Ministério do Meio Ambiente, de IBAMA, dessas instituições imobilizadoras do desenvolvimento do país para redisciplinar, tá certo? E você faz isso numa emenda e faz um pacto com o Congresso e com o Supremo. Todos os poderes têm que ser respeitados, mas hoje é apenas um, ou no máximo 2 que são respeitados. O Executivo não é mais. O Executivo virou uma espécie de subpoder, porque perdeu o orçamento para o Congresso e perdeu parte das suas decisões. Claro, se o presidente não pode nomear um delegado de polícia, como aconteceu com o Bolsonaro, o presidente não pode nomear ministro, como aconteceu com a Dilma e com o presidente Temer, é que ele pode. Se a sua atribuição constitucional de escolher os seus subordinados pode ser bloqueada por outro poder, que poder de fato esse executivo tem? Então, acho que tem que ser uma emenda à Constituição e tem que ser feita com coragem, com determinação. Dizer o seguinte: olha, são 3 poderes, tá certo? Todos com atribuições. Não é apenas um que tem mais atribuição do que os outros. Se isso não for feito, não tem solução.